Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estava preparando as postagens da Lapidar, as próximas atividades, os cursos que nós vamos disponibilizar em breve, e me deparei com uma reportagem sobre o uso do Tadalafila, principalmente em relação ao uso indiscriminado, quais os efeitos adversos, e essa reportagem traz um médico urologista com informações técnicas bem importantes, tanto para pessoas que fazem essa utilização, quanto para os profissionais de saúde que precisam prestar as orientações contra o uso racional. E aí eu vou trazer essa reportagem para vocês. Vamos acompanhar até o final. Na realidade, eu peço que vocês acompanhem, porque as informações são extremamente valiosas para que a gente garanta que esse medicamento seja utilizado de forma segura e eficaz para a população. Vou acompanhar com vocês. Se houver necessidade, eu vou fazer alguma interferência, minha imagem vai estar aparecendo, mas o importante é que a gente ouça o que o especialista fala a respeito desse medicamento. Então, vamos lá. Acompanha comigo. Atenção para um comportamento que tem preocupado os médicos. O uso indiscriminado de uma substância chamada tadalafila. Esse medicamento, desenvolvido para poder tratar disfunção erétil, também hipertensão pulmonar, vem ganhando espaço entre jovens e frequentadores de academias. Dá para acreditar? Pois é, quem não tem prescrição está tomando essa medicação para melhorar o desempenho na academia. Só que aí, Fael, é um risco para a própria saúde, não é isso? É o que a gente vai explicar a partir de agora, porque cada dia que passa tem uso diferente para o Tadalafila. E agora estão dizendo que é um pré-treino milagroso. Para explicar exatamente se é um pré-treino milagroso, a gente convidou o Nilo Jorge Leão, que é urologista. Muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. O quanto disso é correto? O quanto dessa leitura de que tomar o Tadalafila pode ajudar a desenvolver os músculos é correto? Bom dia, Fael. Bom dia, Camila. Veja bem, a tadalafila está vivendo um fenômeno de banalização do seu uso. A gente precisa dividir um pouco as coisas e entender melhor o que é comprovado, o que é especulado e o que é banalização. O que é? O segredo dessa reportagem é que ele vai trazer as informações comprovadas cientificamente, informações técnicas indispensáveis para a utilização segura e racional. E o termo que ele utilizou foi banalização, porque essas informações são divulgadas por pessoas que não têm o conhecimento necessário para que oriente a utilização desse medicamento. Vamos continuar. O que é provado é que a tadalafila é uma medicação que foi criada e comprovadamente traz benefícios para a melhora do performance sexual, especialmente em homens que sofrem de disfunção erétil, de impotência sexual. A seguir, descobriu-se que doses baixas de tadalafila usada diariamente poderia inclusive promover um relaxamento na próstata, ajudar na micção, ou seja, homens poderiam até urinar melhor quando em uso de tadalafila. No entanto, a tadalafila é um vasodilatador, então ela faz chegar mais sangue ao músculo e a diversos órgãos. Criou-se então a expectativa de que esse aumento da chegada de sangue aos músculos melhoraria a performance do exercício físico. Alguns estudos foram feitos no sentido de avaliar isso. Os únicos estudos que mostraram algum benefício foram estudos feitos em ciclistas em altitudes elevadas. Quando avaliaram atletas em condições normais, a tadalafila não pareceu trazer nenhum benefício na Percebam a informação. Em atletas performance do normais, exercício físico. parece que a tadalafila não exerce nenhum tipo de benefício que não seja nas condições aí que o médico está apresentando, como condições já publicadas, situações já comprovadas. No entanto, é uma medicação barata, extremamente acessível, não tem nenhum controle por parte da Anvisa ou de órgãos regulatórios nas vendas de farmácia, ou seja, não precisa de prescrição, e melhora o performance sexual. Com isso, as pessoas passaram a usar de maneira banalizada, pensando em melhorar a performance e exercício físico, para ir para balada, para festas e para todo tipo de situação, muitas vezes sem fazer o menor sentido. Agora, Sem fazer o menor sentido, é um termo que nós temos que deixar aqui marcados, guardem essa informação, porque ele fala em vários momentos banalização e agora sem ter o menor sentido. Quer dizer que não há a indicação da tadalafila para as finalidades que estão sendo aí socialmente compartilhadas. Vamos continuar.
Nesse caso, pelo que o senhor nos conta, para desenvolvimento de músculo, como ajudar nessa performance aí durante esse treino, para isso nenhum estudo mostra a comprovação. Seria, se a finalidade é essa, gastar o dinheiro à toa, digamos assim. Perfeitamente. Hoje a gente vive a era da medicina baseada em evidência. O que é que a gente tem de evidência sobre a tadalafila? Um estudo de 2009 em altitudes elevadas e um estudo em pacientes com doença arterial periférica, ou seja, pessoas com problemas vasculares ou com dificuldade de perfusão sanguínea por altitudes parecem se beneficiar do uso da tadalafila. Mas quando a gente avalia a população geral em condições normais, ela não mostrou benefício, pelo menos à luz do que foi publicado na medicina, na ciência, nos papers mais atuais. Percebam, estamos falando aqui de um profissional que tem acompanhado a publicação das evidências, como ele fala, é necessário avaliar evidências técnicas, e ele traz a informação de que não há publicações, não há, na realidade, comprovações da utilização para os fins que estão sendo demonstrados aqui, a não ser os fins médicos mesmo, que ele já colocou no início do vídeo. Continuando. Muitas pessoas usam, inclusive, de forma contínua, com um intervalo quase que diariamente. Inclusive, isso a longo prazo pode trazer algum prejuízo à saúde? O que é que já se pode falar sobre o uso da tadalafila diariamente ou com uma frequência muito recorrente, por exemplo? Existem pessoas que têm indicação da tadalafila de uso diário. Homens mais maduros, com disfunção erétil, com hiperplasia prostática, aquele homem que tem dificuldade para urinar. Nesse grupo populacional, o uso diário da tadalafila é considerado seguro. No resto da população, principalmente uma população jovem e saudável, não há nenhuma indicação para o uso da medicação. O que é que se observa? Que esses pacientes podem sofrer de mialgia, que são dores musculares, dor de cabeça, tontura, e um fenômeno que a gente observa no consultório é a criação de um séquito de dependentes psicológicos da medicação. Porque Prestem atenção nesse momento em que ele vai falar dessa dependência psicológica que, na prática clínica dele, ele tem acompanhado e tem verificado o acontecimento desse fenômeno. Prestem atenção. como ela melhora a performance sexual, o paciente jovem que não tem problema nenhum começa a entender que ele não vai conseguir desempenhar na hora do ato sexual se ele não tiver em uso da tadalafila. Então, o que a gente observa é que, apesar de não criar uma dependência química, ela cria uma dependência psicológica e isso faz mal à saúde de qualquer um. Porque saúde não é só saúde física, saúde mental também. E aí a dose mais segura que pode ser empregada diariamente seria qual? A dose habitual é de 5 miligramas para uso diário. No entanto, o fabricante, considera seguro o uso de até 20 miligramas por dia. Lembrando que a tadalafila fica cerca de 36 horas no organismo. Então, quem tomar um comprimido de 20 miligramas para melhorar o desempenho sexual, por exemplo, tem benefício do uso da medicação por 36 horas no seu corpo. Então, em teoria, não teria nenhuma necessidade de fazer uso de 20 miligramas diária. Olha a informação, mais uma. Essa reportagem é fantástica. Esclarece tudo o que a gente precisa saber sobre tadalafila. Por isso que eu quis trazer isso para vocês. Mas vamos continuar, que tem mais informações importantes aí até o final da reportagem. Olha, o que a gente escuta também para muitas pessoas que não necessariamente tem um problema ou sofre de disfunção, mas que toma para o que é chamado esse desempenho, melhorar esse desempenho sexual, por exemplo, a performance também, como muitas pessoas conhecem. O senhor, no entanto, já destaca para a gente que alguns efeitos colaterais podem acontecer mediante o emprego ou o uso desse medicamento com muita frequência. Isso é o quê? Logo que de imediato, ou depende, claro que cada organismo é de um jeito, mas esses efeitos se apareceriam a longo prazo, por exemplo, porque muita pessoa pode estar tomando, não está sentindo nada, mas isso está desencadeando ali algumas questões. Atenção, agora ele vai falar sobre os efeitos colaterais, os efeitos adversos relacionados ao uso da tadalafila. Prestem atenção. De regra, quem não vai tolerar bem a medicação já não tolera logo no início do seu uso. Então, existe cerca de 10% da população que não recebe bem o uso da substância no seu corpo. Esses pacientes geralmente já apresentam dores nas panturrilhas, ou seja, na batata da perna, dores musculares, parece que é uma dor de coluna, uma dor no corpo todo, dor de cabeça, obstrução nasal, tontura.
Então, em geral, o uso de longo prazo não é o principal problema para os efeitos colaterais. Quem tem problema geralmente já percebe logo de cara. Muito obrigado pelas informações, viu? Te agradece ao senhor e volta ao E nós agradecemos também, porque essa reportagem é bastante esclarecedora. Se você conhece alguém que usa tadalafila de forma indiscriminada para treinar ou para melhorar o desempenho sexual sem precisar, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que essas informações vão servir para orientação. É claro que a gente não sabe se vão fazer com que a pessoa deixe de utilizar, mas que ela vai ter as informações de forma correta, vai. Então, pessoal, é isso que nós temos para hoje. Até a próxima.